Olá, meus amados irmãos, um bom dia. A Eterna Palavra nos diz, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. O Senhor Jesus promete o Consolador. Ele diz, olha, eu vou e enviarei a vós outros o Consolador. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bom, então nós temos aqui algo importante para as nossas vidas. Nós precisamos orar para que o Senhor convença o mundo do pecado. Mas antes de nós orarmos para que o Senhor convença o mundo do pecado, nós precisamos orar para que o Senhor convença a sua igreja dos seus próprios pecados. Muitas vezes há pecados ocultos na igreja, dureza de coração, dura cerviz. Há na igreja, muitas das vezes, uma falta de temor ao Senhor. Há na igreja, muitas vezes, um pecado da omissão. Há na igreja o pecado. E esses pecados precisam ser tirados do nosso meio. A primeira obra do Espírito Santo é nos convencer do nosso pecado. Então você deveria primeiramente orar para que Deus convença você do pecado e você se arrependa. Provérbio 28, 13 diz o seguinte: aquele que confessa os seus pecados prosperará, mas que não confessa não vai alcançar misericórdia. Então você é do tipo que confessa ou não? Se nós não confessarmos os nossos pecados, não vai existir avivamento, não vai haver transformação, não vai haver conversões de vida. E é por isso que nós precisamos orar para que este evangelho que nós falamos seja pregado exatamente no poder do Espírito Santo. Nós precisamos ter esse poder para anunciar este evangelho. Enquanto o mundo rejeita o Cristo crucificado, mas é nosso dever continuar evangelizando, falando. Precisamos orar para que o poder do Espírito Santo convença esse homem do pecado, do juízo, e assim venha a salvação. A tarefa da igreja é orar. A tarefa da igreja é pregar. E o Espírito Santo vai convencer o homem. Não é o seu falar que convencerá o homem. Não é o que você diz que transformará o coração do homem. Não é o que você pensa que fará com que o homem seja alcançado. Mas é simplesmente a ação do Espírito Santo. Deus é Espírito. Ele está em todos os lugares. Então você precisa da força do Espírito Santo. Eu e você precisamos do poder dele. E sem ele nada vamos conseguir fazer. Fortaleça primeiramente a sua relação com Deus, de intimidade com Deus, de intimidade com a palavra, de desejo de crescer nas escrituras, de participar, de estar engajado nos cultos, nos trabalhos. Não dá para sermos crentes só no domingo. Não dá para vivermos este evangelho medíocre de campanhas, de viver exatamente pela fé dos outros. Você precisa desenvolver a sua própria fé no Senhor. Você precisa primeiramente pedir ao Senhor que lhe convença do pecado. Quando você tiver essa convicção que você é pecador e que precisa do perdão do Senhor cada dia, Deus vai manifestar a graça dele na tua igreja, no meio do teu povo. Você não pode viver uma vida leviana dentro da igreja, uma pessoa, e fora da igreja outra pessoa. Você precisa ser dentro da igreja e fora da igreja. Você precisa se fortalecer em Deus. Você não se fortalecerá sozinho, mas por meio da oração, o Espírito Santo te fortalecerá. Fortalecer-se em Deus é manter-se firme na promessa dele e fazer com que ele prometeu. Ore para que o poder do Espírito Santo convença este mundo. Convença a sua família que não tem a Cristo ainda. Convença os seus amigos, os seus vizinhos. Nós temos citado aqui há algum tempo a proclamação deste evangelho. O evangelho é anunciar as boas novas àqueles que sabem, mas que não têm essa relação com Cristo. Estou dando um resumozinho.
essa é a sua tarefa, relacionamento. Você se relaciona com essas pessoas vão ouvir o Evangelho e essas pessoas vão entender o Evangelho. Então é isso que você precisa entender. Você foi chamado, primeiramente, se você tem convicção que Deus lhe perdoou, ore para que Deus perdoe outros também. Pregue para que o Espírito Santo, por meio da sua palavra, convença outras pessoas. Mas é a minha tarefa. Eu oro pelos missionários, eu oro pela obra missionária, eu oro para que Deus levante mais obreiros, mas é a minha tarefa, a minha, dia após dia, me conservar fiel ao Senhor, na dependência do Espírito Santo, tomar posse disso e entregar-se à vontade do Senhor de todo o coração e permitir que Ele abençoe a minha vida e que me use. Mas se eu quero que outras pessoas sejam alcançadas, convença-se dos seus próprios pecados. Peça ao Espírito Santo que lhe traga essa certeza no seu coração dos pecados perdoados. Firme nisso e fale para outras pessoas. Denuncie a outras pessoas também. E Deus vai nos abençoar grandemente. Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame sua misericórdia na sua vida, que este dia seja um dia abençoado por Deus na sua vida e para que você experimente o perdão, e experimentando esse perdão do Senhor, você possa falar para outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro amanhã, debaixo da graça do Eterno.